Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra e que ela, Senhor Deus, possa calar fundo em nossos corações e que o Teu querer se faça em nós. Muito obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É fácil perceber nesse livro de Provérbios a preocupação do rei Salomão e dos seus colaboradores, a preocupação em despertar a sabedoria nos seus leitores. Quer por vivência, quer por conhecimento, o tempo todo, através de recomendações pessoais e também de um apanhado de vários outros ditos e pensamentos, o livro nos dá várias advertências sobre como proceder para termos uma vida pacífica, com bons relacionamentos, para todo tipo de público. E naquilo que o livro não menciona, revela que aquele que escolhe conduzir sua vida segundo a vontade de Deus trará a sabedoria necessária para tomar suas decisões. O capítulo 3 começa com a expressão meu filho. O autor demonstra um carinho paternal ao escrever essas palavras. Quer estivesse escrevendo para alguém em específico, ou para jovens, ou para o público em geral, a relação do autor é de cuidado, expondo sua real preocupação em que seu leitor tenha uma vida longa de prosperidade e paz. É o que ele escreve no verso 2 do capítulo 3. Dentre tantas recomendações dadas nesse capítulo 3, me despertou a atenção desses dois versos que lemos, o 5 e o 6. E gostaria de compartilhar com vocês 3 lições que encontrei nesse texto. A primeira lição está no início do verso 5. Em primeiro lugar, confie no Senhor. Há uma história que ilustra de forma clara o que é confiar no Senhor. Acredito que seja bem conhecida, mas vale a pena ser recontada. Diz a história que um equilibrista famoso decidiu fazer a sua travessia na corda bamba, que passava por cima de um rio muito caudaloso, muito agitado, muito perigoso, com uma queda d'água imensa. E uma grande multidão ali se juntou para ver aquele equilibrista. E ele pegou aquela vara nas suas mãos imensa que os equilibristas usam para fazer esse tipo de performance, e ele foi com a sua vara, foi até outra margem, voltou e o público aplaudia demais por aquele feito, e ele vira para o público e diz: vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar este rio sem a utilização da vara? Aí todo mundo, acreditamos e tal. E lá foi ele, subiu na corda bamba de novo e sem a vara para se equilibrar, foi e voltou. E a torcida foi ao delírio, o público não acreditava no que via, até que aquele homem vira: vocês acreditam que eu consigo atravessar esse rio com um peso nas costas? Aí todo mundo, a gente acredita e tal, e aplaude, e ele bota um peso nas costas e atravessa mais uma vez aquele rio agitadíssimo, perigosíssimo, que se ele caísse era morte certa. E ele vai, atravessa e volta, e o público aplaude. E aí finalmente ele vira para o público e diz: vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar carregando um de vocês nos meus ombros? E todo mundo diz: a gente acredita e tal. E aí então ele pergunta: quem então vai querer comigo? Quando ele pergunta isso, fez-se um silêncio e ninguém se prontificou. Até que ele vira para um homem e pergunta para ele: você acredita que eu sou capaz de atravessar com alguém nas minhas costas? E o homem diz: eu acredito. E aí ele fala para aquele homem: então vem comigo. E o homem responde para ele: nem por todo o dinheiro nesse mundo. E assim ele vai perguntando, e ninguém aceita atravessar
aquela corda bamba com aquele homem. É interessante, né? Uma coisa é você acreditar que ele é capaz de fazer. Outra coisa é você confiar a sua vida nas mãos dele, nas costas dele, para que ele faça. Né? Essa história exemplifica bem o que é confiar no Senhor. Dizer que confiamos é fácil. Aplaudir e dar glória a Deus quando outros dão testemunho dos feitos do Senhor é lindo. Mas é quando as águas agitadas da vida vêm com força, quando o rio turbulento dos problemas surgem contra nós, é que precisamos depositar nossa confiança em Deus. Olhar para o rio mortal dos problemas, sabendo que se você cair ali não vai sobreviver, causa medo, nos enche de angústia e ansiedade, mas você não precisa entrar de cabeça nessa correnteza. Aquele que nos dá o equilíbrio para a vida, aquele que nos carrega sem fazer força alguma, porque é possuidor de todo o poder, te convida a subir em seus ombros e deixar a travessia com ele. Aquele que passa por cima de toda e qualquer dificuldade, te convida tão somente a tomar o primeiro passo, que é se lançar sobre ele. Mas esse passo é seu, somente seu. Na vida, muitas vezes não temos escolha se vamos ou não atravessar esse rio dos problemas. Somos empurrados para a margem, querendo ou não. Você decide se vai atravessar confiando na sua própria habilidade ou se vai confiar no Senhor. Se você confiar e decidir se lançar ao equilibrista, daí para frente você não precisará se preocupar mais com nada. A corda da travessia vai balançar, pois a travessia não é fácil. O vento gelado e úmido vai bater em você e você poderá sentir medo algumas vezes. O som impetuoso das ondas batendo com força nas pedras será muitas vezes ensurdecedor e assustador. Mas tudo bem, somos humanos. É natural sentirmos medo. Mas você vai atravessar, porque o Senhor nunca te deixará cair. Você chegará ao seu destino com segurança. Deus te levará até o outro lado, acima da correnteza. A segunda lição está ainda no verso 5. Em segundo lugar, essa confiança tem que ser de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É o que diz o verso 5 ainda. De onde vem essa expressão de todo o coração? O site do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, falando acerca do coração, diz assim: entre os antigos egípcios, o coração, que era designado por 2 sinais hieroglíficos distintos, representando ora sua dimensão orgânica, ora sua dimensão moral e espiritual, que aliás não se contrapõem, mas se complementam, era identificado como órgão único da vida material e também como centro da vida espiritual. É dele, do coração, que jorram as fontes da vida, segundo um texto gravado em uma pirâmide do Alto Império. É por isso que no ritual de inumação e mumificação dos mortos era o único órgão preservado e depois recolocado no corpo. Como centro da vida moral, as ações humanas nascem do coração e lá também se depositam, para o bem ou para o mal. A mesma perspectiva cardiocêntrica é observada entre os gregos antigos por meio de textos como de Homero, Hesíodo e Ésquilo, em que o termo cardia remete a um universo de significados e ações que identificam a pessoa na sua integralidade. Isso aparece nos poemas épicos, nos poemas líricos
e nas tragédias, não apenas como sede dos sentimentos e das paixões, mas da inteligência, dos pensamentos e ainda como lugar de encontro com os deuses, lugar da inspiração divina. E os gregos acreditavam dessa forma até mais ou menos o século VI a.C., onde outros pensamentos começaram a florescer. Entre o povo hebreu também havia uma compreensão semelhante. Para eles, o coração não é somente o órgão indispensável para a vida do corpo, ele é também o centro de toda a vida psicológica e moral, da vida interior. São inúmeras as passagens no texto bíblico em que o coração aparece não apenas como princípio da vida corporal, mas também como centro da vida espiritual. Como centro das faculdades espirituais e da vida moral, o coração da Bíblia é também sede da sabedoria, da memória, da vontade, das disposições da alma, boas ou mais, das paixões e sentimentos, dos desejos, da consciência. É pelo coração que Deus forma, instrui e fala com cada homem. É no centro dos corações humanos que Deus quer fazer sua morada. Essa é, inclusive, a mensagem messiânica que se realiza no Novo Testamento. De todo o coração. Essa expressão, ela se repete várias vezes na Bíblia. Alguns exemplos. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. 1 Samuel 12:24. Servi-o fielmente de todo o coração, porque vede quão gloriosas coisas vos fez. Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, entendimento e todas as suas forças. Jesus amplia aí o significado do amar a Deus, mas está ali a expressão de todo o seu coração. Na língua portuguesa, é interessante o tratamento que damos à palavra todo, toda. Existe uma relatividade que pode ser empregada a esse termo, devido a uma figura de linguagem chamada eucese ou hipérbole. A hipérbole é um recurso muito utilizado, inclusive na linguagem do dia a dia, a qual expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Exemplo: a não ser que você esteja em um deserto, quando você diz, estou morrendo de sede, isso é um exagero, empregado para mostrar o quanto a sua sede é intensa. Ou ainda, já repeti isso 1 milhão de vezes. É um exagero para mostrar que você não aguenta mais repetir a mesma coisa. Ou ainda quando alguém diz, pena você não ter ido, todo mundo estava lá. Tinha 7 bilhões de pessoas num único lugar? Exagero. Quando um político diz, essa obra está toda concluída e não está, isso não é hipérbole, é só mentira mesmo. Agora, depois que vimos o contexto da origem do uso do símbolo do coração, desde a antiguidade, podemos perceber com maior lucidez a intensidade com que o texto bíblico usa o termo de todo o coração. Não é uma hipérbole, não é um exagero, mas uma expressão simples que expõe toda uma complexidade de comportamentos, sentimentos e de estilo de vida. Hoje sabemos que tudo em nós está ligado ao cérebro e não ao coração. Porém, a compreensão humana na antiguidade se baseava na experiência e não na ciência. A ciência era extremamente limitada. Sabemos que os sentimentos são os reflexos dos microsegundos da atividade cerebral diante de uma situação. Primeiro vem do inconsciente, mas rapidamente podemos conscientemente percebê-lo. Por isso, num primeiro momento ele surge, mas logo depois deve ser e pode ser passível de controle.
isso interfere em nossas reações corporais. O coração acelera e o corpo reage. Medo, raiva, paixão, tristeza, nojo, desprezo, alegria, tudo isso é refletido corporalmente através do coração. Daí, provavelmente, a origem desse pensamento sobre o coração. Tudo isso para entendermos a profundidade do que é crer no Senhor de todo o coração. Voltando à história do equilibrista, você deve se jogar nos ombros dele, não porque é a única chance que você tem de chegar a outra margem, mas porque toda a essência do que você é passou a ser dele. Quando lemos os versos 2 e 3 desse capítulo 3, entendemos melhor o contexto do verso 5. Ele fala da importância de guardar os mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Salomão está falando para crer não apenas para atravessar situações difíceis, também para isso, mas é muito mais do que isso. Para ter prosperidade e paz, para que o amor e a fidelidade nunca abandonem você, é preciso crer no Senhor desses mandamentos. E crer é render-se. Crer é não deixar mais que o centro das faculdades espirituais e da vida moral estejam em suas mãos. Que a sede da sabedoria, da memória, da vontade, das disposições da alma, boas ou mais, das paixões e sentimentos, dos desejos, da consciência, do psicológico e do saber não fiquem mais sob o seu controle, ou seja, que o seu coração não te pertença mais. Mas tudo isso que compõe quem você é, com sua história, traumas e alegrias, vitórias e fracassos, quem você foi, quem você é e quem você será, tudo isso esteja completamente sob o domínio do Senhor e que você escreva na tábua do seu coração, com letras bem grandes, pertence ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso muda completamente a vida de qualquer um. Daí entendemos o restante desse verso 5 que diz: e não se apoie em seu próprio entendimento. Porque daí o que sei, o que conheço, o que experimento, passa pela submissão ao saber e ao querer de Deus. Se o coração era também compreendido como a fonte do saber, crer é apoiar sua vida no conhecimento de Deus. Então não podemos ter autoconfiança? Sim, podemos. Mas nossa autoconfiança deve vir precedida da confiança no Senhor. Estando nós já totalmente dependentes dele, podemos confiar que somos capazes. Porque nossa força vem dele, podemos confiar que conseguiremos vencer, não pelo que sabemos, mas por causa dele. Se Deus é a fonte de todo saber, devo rejeitar a ciência? De modo nenhum. Essa confiança não significa rejeição do conhecimento, rejeição ao estudo, à pesquisa ou à ciência, mas reconhecer quem é o Criador de toda a ciência e quem fez o homem tão plural ao ponto de tanto conhecimento ser gerado. É saber que o seu conhecimento é muito importante, mas que ele é limitado. Se todo o conhecimento produzido pela humanidade, sem exceção, do mais simples conhecimento do saber ao mais vasto e complexo das ciências exatas ou humanas, ainda assim o homem não teria condições de saber o seu futuro, por exemplo. Basta uma doença incurável e nenhum conhecimento poderá salvá-lo. Não há como obrigar alguém a se apaixonar por você, mesmo com todo o conhecimento que você possa ter.
Você pode ser admirado por sua inteligência, e isso pode até ser uma porta para começar amizades, mas é o caráter que as preserva e faz criar raízes. Conhecimento, habilidades, capacidades, posses, boa reputação, tudo isso tem um grande poder, sem dúvida, mas até esse poder é limitado. Por isso eu gosto tanto da poesia de Toquinho, quando ele diz: um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Esse menino da poesia é você. Esse menino somos todos nós. E o muro é justamente o limite do homem. 2 milênios se passarão, 3, 4, 5, e o homem continuará finito. Novas tecnologias surgirão, novos saberes, novas ciências, novas profissões, novas sociedades, novos contextos geopolíticos, mas o homem continuará sempre se deparando com o muro dos seus limites. O futuro vem, a vida passa com muita beleza sim, muita coisa boa sim, a vida tem sim muita coisa bela, mas ela é igualmente dura, impiedosa, nos machuca e mostra a nossa finitude. Você é rico? Você tem posses? Dinheiro para você não é uma preocupação? Sem dúvida, isso é muito bom. Porém, é um erro você achar que isso te torna alguma coisa além daquele menino que se depara com um muro. Em Lucas 12, de 18 a 20, Jesus conta de um homem rico que diz: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Você não tem posses, mas se acha uma pessoa muito boa. Você acha que fazer caridade, fazer o bem, ser religioso, ir à igreja, orar, cantar louvores, ter caráter, te justifica de alguma maneira diante de Deus? É um erro você achar que isso te torna alguma coisa além daquele menino que se depara com o muro. Paulo diz em Romanos 3,12: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há homem que seja 100% mau, mas também não há quem seja 100% bom. Todos pecaram e todos carecemos da graça de Deus através de Jesus para nos conectarmos a Deus. Não há nada que apresentemos diante de Deus que nos justifique de alguma forma diante dele. Ainda que julguemos ter ou ser alguma coisa, precisamos dele e de sua graça. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Para você, para mim, para todos nós.
E essa passarela é a vida, finita, limitada, cheia de muros. E é por isso que toda a nossa confiança deve estar em Deus. E o nosso conhecimento, por mais exuberante que seja, deve estar sujeito ao conhecimento do Senhor. Porque Ele é infinito, eterno e que enxerga muito além do que qualquer ser humano do passado, presente ou futuro. A terceira e última lição está no verso 6. Em terceiro lugar, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Verso 6. Temos duas formas de olhar esse reconhecimento do Senhor. A primeira é perceber se Deus está presente nas diversas situações da vida. Somos muitas vezes colocados em situações que é preciso decidir bem o que fazer. Se devemos seguir ou parar, falar ou calar, consentir ou negar, agir ou esperar, e também decidir as formas do fazer, o que dizer, como agir e até mesmo como sentir. Em todos esses momentos precisamos sondar se Deus está presente no negócio. Reconhecer se as situações são demandas de Deus como oportunidade de glorificá-lo e transmitir aos outros a sua graça, ou se estamos veredando por caminhos oriundos de escolhas baseadas na vaidade, na arrogância, na ira, enfim, somente para nos satisfazermos, nos esquecendo de buscar uma submissão completa a Deus. Cabe tão somente a você fazer essa reflexão e tomar suas decisões. A segunda forma de olhar esse reconhecimento ao Senhor é o caminho da gratidão. É entender e reconhecer que nada acontece na sua vida sem a presença do Senhor contigo. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, Mateus 28, 20. Salmo 139, versos 7 e 8 diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Conta-se uma história que quando um empregado de um frigorífico foi inspecionar a câmara frigorífica daquele lugar, a porta se fechou e ele ficou preso lá dentro. Bateu na porta, gritou por socorro, mas todos os funcionários já tinham ido embora. Ele já estava muito debilitado por causa da baixa temperatura, a hipotermia já estava chegando, quando a porta se abre e o vigia o resgatou com vida. Perguntaram depois àquele vigia que salvou o empregado: por que foi abrir a porta da câmara frigorífica? Se isso não fazia parte do seu serviço, da sua rotina de trabalho, você não passa por ali. Ele explicou: trabalho nessa empresa há 35 anos. Vejo centenas de empregados que entram e saem todos os dias, e esse é o único funcionário que me cumprimenta ao chegar e se despede ao sair. Hoje ele me disse bom dia quando chegou, mas não percebi que ele tivesse se despedido de mim. Imaginei que poderia ter acontecido algo a ele. Por isso procurei e o encontrei. Porque aquele empregado fez diferença na vida do vigia, ele sentiu falta do empregado. Porque aquele empregado foi gentil, o vigia foi impelido a responder essa gentileza, procurando pelo empregado. E isso foi determinante para o desfecho dessa história. Deus não é bom o tempo todo conosco? Ele não nos trata com muito mais carinho e amor do que aquele empregado com o vigia? Então por que não procurar ao Senhor como fez o vigia ao empregado? Por que não sentir falta do Senhor e buscar ao Senhor?
um gesto diário simples fez o vigia sentir falta do empregado. O que dizer então do gesto de Jesus na cruz por nós? Além da bondade dia a dia dispensada a nós por Ele, mesmo não merecendo tamanho amor. Quem reconhece sua própria finitude certamente terá como consequência o reconhecer a mão do Senhor sobre si. E além de reconhecê-lo, irá confiar sua vida a Ele de todo o coração, sem confiar em si mesmo. Mas é preciso atenção, pois a vaidade humana está sempre diante de nós, e basta um pequeno descuido para começarmos a achar que nós fazemos o nosso próprio caminho. Concluindo, a consequência dessas coisas é o final do verso 6, que diz: e Ele endireitará as suas veredas. Pelas nossas imperfeições, as coisas que fazemos sempre serão imperfeitas em algum momento. Se não for no resultado, no produto final, poderá ser numa palavra dita de modo errado, numa atitude imperceptível a você, mas que pode magoar muito o outro, ou até mesmo algo que você, por um bem maior, deixou de passar, deixou de falar, deixou passar, fazendo bem a todos, mas trazendo tristeza ao seu coração. Enfim, o ser humano sempre terá atos falhos, porque a nossa natureza é falha. Errar é humano. Somente o Senhor pode endireitar nossos caminhos, nos fazer andar na direção certa, apesar de nós. Para isso, é preciso que você, em primeiro lugar, confie no Senhor, aquele que nos dá o equilíbrio para a vida, aquele que nos carrega sem fazer força alguma, porque é possuidor de todo o poder, te convida a subir em seus ombros e deixar a travessia com Ele. Aquele que passa por cima de toda e qualquer dificuldade, te convida tão somente a tomar o primeiro passo, que é se lançar sobre Ele. Em segundo lugar, essa confiança tem que ser de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Salomão está falando para crer não apenas para atravessar situações difíceis, também para isso, mas é muito mais do que isso. Para ter prosperidade e paz, para que o amor e a fidelidade nunca abandonem você, é preciso crer, e crer é render-se. Crer é não deixar mais que o seu coração fique sob o seu próprio controle. Para alcançar essa vida plena em Deus, tudo o que compõe quem você é e quem você será deve ser colocado completamente sob o domínio do Senhor. E que você escreva na tábua do seu coração, com letras bem grandes, pertence ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em terceiro lugar, é preciso que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quem reconhece sua finitude certamente terá como consequência o reconhecer a mão do Senhor sobre si. E além de reconhecê-lo, irá confiar sua vida a Ele, de todo o coração, sem confiar em si mesmo. Mas é preciso atenção, pois a vaidade humana está sempre diante de nós, e basta um pequeno descuido para começarmos a achar que nós fazemos o nosso caminho. Desse modo, você poderá seguir em frente pela passarela da vida, porque Ele, o Senhor, fará com que suas veredas sejam endireitadas. Que Deus nos abençoe.